Olá pessoal, bem-vindos ao canal Informo. O cenário político no Brasil segue polarizado entre as forças de esquerda e direita, com Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e Jair Bolsonaro, PL, ainda como as principais figuras desses campos. No entanto, à medida que as eleições de 2026 se aproximam, há um crescente debate sobre quem poderia sucedê-los. Lula, que terá 81 anos em 2026, e Bolsonaro, desgastado por investigações e com uma base política fragmentada, podem não ser os protagonistas das próximas eleições. Isso abre espaço para novas lideranças que, em ambos os campos, têm despertado o interesse do público e da mídia. Possíveis substitutos do Lula. Guilherme Boulos. Líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Boulos se consolidou como uma figura carismática e forte na esquerda. Com uma plataforma focada em justiça social e redistribuição de renda, ele se destaca pela defesa das classes mais baixas e dos movimentos populares. Sua candidatura à Prefeitura de São Paulo em 2020 lhe rendeu reconhecimento nacional, e desde então, ele tem sido uma voz ativa nas causas sociais. Boulos é visto como um dos principais herdeiros de Lula no campo progressista, especialmente entre os jovens e as classes trabalhadoras. Sua habilidade em conectar-se com o público por meio das redes sociais também é um diferencial que pode ampliar sua base de apoio para além dos eleitores tradicionais da esquerda. Fernando Haddad. Ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, Haddad tem uma carreira política robusta. Em 2018, ele foi o escolhido para representar Lula na disputa presidencial, chegando ao segundo turno contra Jair Bolsonaro. Seu foco em educação, inovação e política pública lhe garante apoio entre setores progressistas e urbanos. Haddad é amplamente visto como o sucessor natural de Lula dentro do PT. Sua experiência e postura mais moderada podem atrair eleitores que buscam uma continuidade das políticas de Lula, mas com uma visão mais técnica e pragmática. Isso torna um nome de peso para 2026. Ciro Gomes. Com uma carreira política longa e um discurso incisivo, Ciro Gomes se apresenta como uma alternativa à polarização entre PT e Bolsonaro. Ex-governador do Ceará e ex-ministro da Fazenda, Ciro defende um projeto de desenvolvimento nacional que combina industrialização e criação de empregos, atraindo a classe média e setores da esquerda técnica. Ciro tem uma base fiel, especialmente no Nordeste, e pode conquistar eleitores progressistas que buscam um discurso mais técnico e menos alinhado com o lulismo. Embora tenha rompido com o PT, ele é visto como um nome relevante para 2026, caso consiga expandir sua base para além de suas zonas tradicionais de apoio. Marina Silva. Ex-ministra do Meio Ambiente e líder ambientalista, Marina Silva construiu uma carreira com foco na sustentabilidade e na defesa do meio ambiente. Ela foi candidata à presidência em 2010, 2014 e 2018. E embora não tenha vencido, suas pautas continuam relevantes em um mundo cada vez mais preocupado com as questões climáticas. Marina tem um apelo entre eleitores progressistas e ambientalistas, além de grande reconhecimento internacional. Se conseguir formar alianças sólidas, pode se tornar uma candidata competitiva em 2026, especialmente com o eleitorado mais preocupado com questões ambientais. Manuela Dávila. Com uma forte presença nas redes sociais e apoio da juventude, Manuela Dávila é uma das líderes emergentes da esquerda brasileira. Ex-deputada federal e ex-candidata a vice-presidente em 2018, ela é uma defensora das causas feministas e dos direitos humanos, com grande apelo entre os mais jovens e os movimentos sociais. Manuela é vista como uma renovadora da esquerda, especialmente por sua capacidade de mobilizar os eleitores mais jovens. Sua habilidade de comunicação direta com o público, aliada a um discurso consistente, pode fazer dela uma figura importante para o futuro da esquerda no Brasil. Substitutos para Bolsonaro. Tarcísio de Freitas. Ex-ministro da Infraestrutura e atual governador de São Paulo, Tarcísio é um dos principais nomes cotados para suceder Bolsonaro. Sua gestão técnica e pragmática tem sido bem avaliada, e ele mantém um discurso alinhado aos valores do bolsonarismo, mas com uma postura mais moderada. Tarcísio é visto como o herdeiro natural de Bolsonaro, especialmente por seu forte apoio entre o empresariado e setores conservadores. Sua popularidade crescente em São Paulo
o coloca como um dos candidatos mais promissores para as eleições de 2026, com potencial de atrair tanto bolsonaristas quanto eleitores de centro-direita. Romeu Zema. Governador de Minas Gerais, Zema é conhecido por sua administração focada na eficiência de gestão e em princípios liberais. Ele evita polêmicas ideológicas, o que o torna uma figura atraente para eleitores de direita que buscam um discurso mais técnico e menos polarizador. Romeu Zema pode se destacar como um nome forte para 2026, especialmente entre os eleitores liberais e conservadores, que desejam uma alternativa mais focada em economia e gestão pública. Sua popularidade em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, é um grande ativo político. Michele Bolsonaro. Esposa de Jair Bolsonaro, Michele tem se destacado por seu trabalho junto à comunidade evangélica e por sua defesa de pautas conservadoras, especialmente em relação à família. Ela tem forte apelo entre os eleitores mais religiosos e conservadores, e apesar de não ter experiência política direta, é vista como uma potencial herdeira do legado bolsonarista. Michele pode captar o apoio de uma base evangélica e conservadora fiel, o que lhe garante uma posição interessante na política futura. Sua entrada na política ativa poderia trazer uma nova dinâmica ao bolsonarismo, especialmente em 2026, quando esses grupos terão grande influência. Ratinho Júnior. Governador do Paraná, Ratinho Júnior é uma figura moderada na direita brasileira. Sua gestão focada em desenvolvimento econômico e inovação tem sido bem recebida, e ele é frequentemente mencionado como um nome capaz de unir tanto a direita tradicional quanto o bolsonarismo. Ratinho Júnior tem a capacidade de atrair diferentes segmentos da direita, consolidando-se como uma figura moderada e pragmática. Sua popularidade no Paraná, aliada à sua postura de gestor eficiente, o coloca como uma alternativa viável para as eleições de 2026. Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, jovem político de 26 anos, é uma das novas figuras do conservadorismo no Brasil. Ele se destacou por sua presença nas redes sociais e por um discurso alinhado com os valores bolsonaristas, atraindo principalmente o público jovem e conservador. Nicolas é visto como o representante de uma nova geração da direita, especialmente entre os eleitores mais jovens. Sua habilidade em mobilizar eleitores pelas redes sociais e seu discurso agressivo contra a esquerda fazem dele um nome promissor para o futuro da política brasileira. O futuro da política brasileira está em processo de transformação, com várias figuras emergentes de ambos os lados do espectro político. Na esquerda, Guilherme Boulos, Fernando Haddad e Ciro Gomes despontam como potenciais sucessores de Lula. Já na direita, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Michele Bolsonaro aparecem como os nomes mais fortes para substituir Bolsonaro. Além disso, jovens lideranças como Manuela Dávila e Nicolas Ferreira representam uma nova geração de políticos que podem moldar o cenário eleitoral nos próximos anos. Inscreva-se no canal e não perca nenhum vídeo nosso.